Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que tá ficando... pegou, tá ficando bom. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre sonhos de um entendimento universal. Por exemplo, que feelings que você quiser, que sentimentos que você tem quando você pensa em água limpa? Uma coisa, calmidade. What? Calmness. Não, calmaria. Quê? Calmaria. Calmaria? Calmidade. Calmaria. Tá, continua, que eu não vou cortar, não. Uau. Calmaria. Calmaria? Paz. Paz. Eu não tenho paz. E água suja. Coisa que tá vindo na tua vida que vai ser meio... Não, o sentimento. Que sentimento de água suja? Não, tipo, um sentido meio... tipo, turbulento. Muda de palavras. Você não vai passar no teste de português. Água suja seria assim, alguma coisa... escura. Ruim. A gente tem que ser uma coisa ruim. Eu quero ser mais sofisticado. Coincidentemente, se você perceber essa questão da água clara, cristalina e água suja, trazem a mesma sensação, não importa onde que você esteja no mundo. Um outro detalhe, por exemplo, sonhos, eu tive muitos desses sonhos, águas do mar. Normalmente quando são águas do mar, que vêm do mar, são águas que elas vêm com uma carga de grandeza, de poder, e isso é sentido no mundo todo. Então, eu tive sonhos, por exemplo, de que os oceanos, os mares, assim, estavam vindo ondas enormes e ondas negras vindo do mar. E ao longo do tempo eu aprendi a traduzir isso de que sempre que eu tinha esses sonhos, alguma coisa de ruim vinha de um país distante, vinha de uma nação distante. Então, quando eu tive o sonho sobre a crise dos Estados Unidos de 2008, eu tive 3 sonhos dessa onda negra vindo, e tinha até uma referência dos Estados Unidos, porque um dos sonhos tinham 3 vacas americanas, não sonho, 3 vacas magras comendo. Vacas americanas. Como você sabe que é vaca americana? Eu não sei, você sabe. Esse é o detalhe, no sonho você sabe. Não tem uma bandeira em cima da vaca, essa é americana, essa não é. Então isso é uma dica, que alguns significados, eles tendem a ser universais. Não é só uma coisa... Água é uma coisa universal. Água, fogo, são coisas que te trazem o mesmo sentimento, que trazem a mesma emoção. Oi pessoal, desculpa a mudança brusca na minha gravação, no cenário, mas eu tive uns problemas com a gravação anterior e agora tenho que continuar dessa forma. Nós estávamos falando sobre elementos dos teus sonhos que parecem ter um significado universal. Existem alguns elementos que são extremamente pessoais, nós vamos conversar sobre isso mais tarde, eu até vou colocar depois meu e-mail à disposição se você quer alguma ajuda em algum sonho que você tem que você entende que seja bastante pessoal, eu posso te ajudar. Você entra em contato comigo, eu te dou algumas dicas. Não quer dizer que eu vou acertar, quer dizer que eu vou te ajudar. Mas essa questão de elementos de um significado universal é uma coisa que eu estudei ao longo desses anos sobre esse tema, e eu também conversei com muitas pessoas, eu participei em debates, eu participei em reuniões, eu li bastante sobre o assunto. E parece que existe sim alguma coisa dentro desse conjunto de sonhos, das mensagens que nós recebemos da nossa parte espiritual, que eles têm um significado universal. Eu já comentei sobre a água, por exemplo, em relação à água, é que se você tem um sonho em que você está se banhando numa água muito limpa, a sensação é de bem-estar, a sensação é de uma coisa boa. O contrário, se você sonha que você está caindo numa água suja, a sensação é de uma coisa ruim, aquela emoção de que você não está gostando. E justamente por água ser um elemento universal, isso te traz informações que normalmente são parte do que vai acontecer na tua vida, pode ser no dia seguinte, naquela semana. Muitas vezes, por exemplo, que eu tive sonhos com água limpa, que eu estava me banhando água limpa, eu senti uma paz de espírito enorme naquela semana, no dia seguinte. É uma coisa que você
nitidamente associa com o sonho que você teve. E outras vezes, quando eu tive sonhos com água suja, eu me deparei com problemas daqueles que saem da tua rotina nos dias seguintes. É uma coisa em que você ainda lembra do sonho quando aquilo acontece com você. Por isso que a água é um dos elementos que eu entendo que possa te ajudar, dando algumas dicas nesse momento que você está aprendendo a sonhar, dos sonhos que você possa receber. Mas existem outros elementos. Eu não queria só colocar a questão da água. Estou até com minha colinha aqui. Uma outra coisa que parece ser universal, e por incrível que pareça isso nunca mudou para mim, é morte. Se você sonha que alguém vai morrer, aquela pessoa não morre. Pelo menos até hoje todas as pessoas que eu sonhei que morreram não morreram. Obviamente que um dia elas vão morrer, mas não morrem. Não é que não está o sonho, a morte não está relacionado com a morte física. O que eu percebi é que normalmente as pessoas, quando você sonha que alguém morreu, a pessoa está passando por uma mudança brusca na vida dela, no sentido espiritual. Tem alguma coisa que está morrendo que não seria boa, está morrendo, e para que uma coisa boa permanecesse. Esse é o significado que eu tenho de todas as vezes que eu tive com pessoas que eu sonhei que morreram. Elas tiveram uma mudança na vida delas em relação a coisas que elas abandonaram, deixaram para trás, foi do passado, se livraram de alguma coisa e continua a vida. Então não se preocupa se você sonha que alguém morre na sua família, ou mesmo você. Eu já sonhei tantas vezes que eu morri que é incrível. Mas não se preocupe. A questão da morte não tem relação com a morte física. Uma outra coisa relacionada com morte também, e que é muito frequente, e muitas pessoas que eu conversei acontece a mesma coisa, é quando você sonha que tem alguém tentando te matar, correndo atrás de você, tentando te matar com uma arma, com uma faca. Normalmente esse significado está carregado de emoções em relação a que existe uma pessoa que não está bem com você. Existe uma pessoa, às vezes até você sabe no sonho quem é a pessoa, existe uma pessoa que não está gostando de alguma coisa que você fez. E não que ela quer te fazer mal, mas é alguma pessoa que está brava com você, alguma pessoa que está desiludida com você, alguma pessoa que está mad, às vezes me falta a palavra em português, está chateada com você. Então, alguém tentando te matar não é alguém tentando acabar com a tua vida, é alguém que não está muito legal, não está muito satisfeito com a tua vida, tá? Outra coisa mais aqui na colinha, andando de carro. Isso é outro negócio muito interessante. Parece ser universal, porque hoje em dia todo mundo sabe o que significa um carro. Andando de carro, quando você sonha que você está num trem, num carro, num ônibus, normalmente está relacionado com os rumos que a tua vida está tomando. Não que você está necessariamente naquele carro. Significa que a tua vida vai tomar um rumo diferente. Se você sonha que de repente, eu já sonhei muito interessante, em que eu estava num trem e eu encontrei o trilho se dividiu em dois, um para a direita e um para a esquerda. E batata, eu gosto de falar batata, o Gustavo não entendeu batata, mas para mim foi, logo em seguida, eu tive que passar por uma decisão na minha vida. E eu tive que escolher qual caminho que eu ia. E estava extremamente relacionado com a questão do trem, da questão da locomoção. Então, estando dentro de um carro, de qualquer coisa em movimento que te lembre a tua vida em andamento, aquilo está relacionado com a tua vida. Pode estar, não vou afirmar, pode estar. Como eu digo, são significados que eu entendo sejam universais. Isso não quer dizer que se aplica para você, mas é uma coisa para te ajudar, né? Pode ser que o carro, estando dentro de um carro e tomando algumas direções, ou passando com o carro por alguma tempestade, ou andando com o carro de noite, esteja relacionado com as coisas que estarão acontecendo com você no futuro dentro da tua vida. Uma outra coisa interessante é casa. Casa, para mim, está muito ligado com a minha vida em si, assim, a forma como eu estou me sentindo em relação à minha vida. Por exemplo, se eu vejo que eu estou morando numa casa linda, bonita, é porque a minha vida está indo bem. E isso eu consigo conectar direitinho. Se eu estou sonhando que a minha casa está tremendo, está quase caindo, tem um terremoto, tem alguma coisa acontecendo na minha vida que vai balançar as fundações.
Muito interessante. Muito interessante. Se eu sonho que a casa está caindo, isso é fato. São mudanças realmente drásticas da vida. Por quê? Porque essa expressão do brasileiro, a casa está caindo, é muito comum. Então ela está associada com a questão da cultura brasileira e com a minha vida. Então, quando eu tinha sonhos, por exemplo, que a casa estava caindo, foi muito interessante. Eu sonhei uma vez em que o prédio que eu trabalhava estava caindo. E dito e feito, o emprego que eu estava, eu acabei saindo do emprego que eu estava. Então, é extremamente conectado com o que passa na sua vida. Se você sonha que tem alguma coisa acontecendo dentro da sua casa ou com a sua casa, existe uma grande chance de que esse seja um significado universal, e aquilo que você teve de sonhos em relação à casa são coisas que você vai ter que enfrentar no futuro próximo. E por que eu faço essa conexão emocional em relação aos sonhos? Porque eu acredito, isso é teoria minha, não existe nenhuma pessoa que foi para um mundo, uma outra dimensão, ou para o mundo espiritual, voltou e disse assim, olha, assim que funciona, essas aqui são as regras. Não, isso nunca aconteceu. Eu não conheço nenhuma pessoa que voltou com uma receita de bolo de como funciona no mundo espiritual. E a minha teoria é que, na realidade, o nosso espírito conversa com o nosso corpo de uma forma emocional, não de uma forma como nós conhecemos, lógica, numérica, mas de uma forma emocional. Por isso que existem alguns sonhos em que você sente aquela emoção e mais tarde você vai perceber que você está passando por aquela emoção. Então o sonho na realidade está conectado numa conversa emocional do teu ser físico com o teu ser espiritual. Por isso que eu acredito que não adianta você pensar com os números da loteria, porque os nossos sonhos normalmente se traduzem nas questões emocionais. E quando você está tendo um sonho que eu chamo sonho não inorgânico, aquele sonho que você é uma coisa que você deseja, que você almeja, na realidade você está ensinando para o teu espírito, você está transmitindo emoções para o teu espírito de alguma coisa que você gostaria de almejar. E ao contrário, quando você está sonhando, quando você tem um sonho orgânico, o sonho que você recebe durante a noite, eu acredito que é o teu espírito tentando te passar informações desse mundo espiritual que afeta a tua vida física, mas numa conversa emocional. Eu acredito que a conversa entre os dois, dentro da nossa alma, é emoção pura. E existe, por isso que é importante que você tente entender teus sonhos para entender a linguagem que está dentro do teu coração. Por isso que é importante você sonhar, almejar alguma coisa para você transmitir numa linguagem do teu coração para o mundo espiritual. A linguagem que nós falamos com o nosso espírito é através do coração, não é através de palavras. Só repetir palavras não vai adiantar nada. Só falar da boca para fora sem ter aquilo no coração não adianta nada. E isso é válido para os dois. Para os sonhos que nós recebemos durante a noite e para os sonhos que nós almejamos para as nossas vidas. Continuamos daqui a pouquinho. Hoje está bagunçado por aqui, normalmente não passa tantos veículos. Continuamos daqui a pouquinho com outros temas. Obrigado.